Imaginem um mundo onde os dinossauros nunca tivessem sido extintos. Assustador, certo? Agora, deixem-me transportá-los para uma época em que a Terra era dominada por seres ainda mais gigantescos, mais sinistros e verdadeiramente aterrorizantes. Desde serpentes enormes que poderiam envolver um prédio até monstros abissais e criaturas que parecem ter escapado diretamente dos mais sombrios pesadelos, preparem-se para conhecer alguns dos animais que fazem os dinossauros parecerem amigáveis. O último animal da lista vai te surpreender. Dunkleosteus. Vamos começar com o Dunkleosteus, um dos predadores aquáticos mais formidáveis que já existiu. Este peixe monstruoso reinou nos mares do período Devoniano tardio, há aproximadamente 370 a 360 milhões de anos, uma era que precedeu em muito a aparição dos dinossauros, que apenas surgiram durante a Era Mesozoica, entre cerca de 245 e 66 milhões de anos atrás. Imagine um animal de até 10 metros de comprimento, com um corpo aerodinâmico e uma cabeça revestida por uma armadura natural. A aparência do Dunkleosteus era tão feroz que somente sua mãe poderia achá-lo belo. Apesar de não possuir dentes convencionais, ele era equipado com lâminas ósseas afiadas capazes de esmagar e partir qualquer coisa em seu caminho, desde peixes até tubarões, e ocasionalmente, membros da própria espécie. Essas lâminas não apenas cresciam continuamente como também se afiavam mutuamente, funcionando como tesouras vivas que podiam exercer uma força devastadora. Estima-se que o Dunkleosteus pudesse exercer uma força de até 8.000 libras por polegada quadrada em sua mordida, uma potência suficiente para pulverizar os ossos de suas presas, em contraste com os 650 libras por polegada quadrada de uma mordida de leão. A voracidade do Dunkleosteus era tal que ele frequentemente sofria de indigestão, com fósseis sendo encontrados ao lado de restos regurgitados ou semi-digeridos de suas vítimas. Estão gostando do conteúdo? Então deixem um like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para colaborar com os próximos vídeos. Preparados para conhecer outro colosso pré-histórico que assombra os oceanos do passado? Apresento-lhes o Helicoprion. Helicoprion, se a ideia de um encontro com o Dunkleosteus nas águas antigas já parece alarmante, prepare-se para conhecer o Helicoprion, um peixe pré-histórico que nadou nos oceanos há cerca de 270 milhões de anos. Com seus impressionantes 6 a 7,5 metros de comprimento, o Helicoprion é protagonista de um dos enigmas mais fascinantes da paleontologia. A descoberta inicial desses fósseis, caracterizada por uma fileira de dentes espiralados que lembravam rolos de frutas petrificadas, lançou uma série de debates e teorias. Em 1899, o geólogo russo Alexander Petrovich Karpinski foi o primeiro a dar nome a essa criatura, imaginando que essa estranha estrutura dentária poderia estar situada na frente da cabeça do peixe, como um bizarro ornamento nasal permanente. No entanto, esses restos enigmáticos continuaram a desafiar os cientistas por mais de um século. Durante décadas, pesquisadores especularam sobre a localização exata desse verticilo dentário, propondo que poderia estar na mandíbula inferior, nas nadadeiras, ou até mesmo incrustado na garganta do animal. Foi somente em 2013 que um estudo liderado por Leif Tapanila da Idaho State University elucidou que essa espiral de dente se encaixava de fato na mandíbula inferior, formando uma estrutura semelhante a uma serra circular. À medida que o Helicoprion envelhecia, novos dentes surgiam na parte traseira da mandíbula, enquanto quase nenhum dente superior se desenvolvia. Essa configuração permitia que, ao fechar a boca, o verticilo dentário girasse para trás, funcionando como uma verdadeira serra, desmembrando as presas de forma eficiente e terrível. Imagine agora o maior Helicoprion já descoberto, com uma mandíbula que alcançava impressionantes 60 centímetros de largura. Felizmente para todos nós, essa criatura, comparável a uma serra elétrica dos mares, se extinguiu há cerca de 225 milhões de anos. A natureza, com sua capacidade infinita de surpreender, ainda guarda segredos que às vezes preferimos não conhecer. Pássaros do terror. O apelido dado pelos cientistas aos Phorusrhacidae, também conhecidos como pássaros do terror, já diz muito sobre essas criaturas formidáveis. No entanto, vamos explorar a fundo essa história. Após um meteoro exterminar gigantes como o T-Rex e o Velociraptor, emergiram os pássaros do terror, ascendendo ao posto de predadores terrestres supremos da América do Sul, uma posição que mantiveram por incríveis 60 milhões de anos.
Esses seres, dotados de penas e com uma estatura que alcançava até 3 metros de altura, possuíam pés robustos similares aos de um T-Rex e bicos afiados em forma de gancho, capazes de seccionar a espinha dorsal de um cavalo com um único golpe mortal. Antes mesmo da formação da América Central, quando a América do Sul ainda se apresentava como uma grande ilha isolada, os pássaros do terror dominavam o território. Nessa época, enquanto predadores como gatos de dentes de sabre prevaleciam em outras regiões, a fauna sul-americana era predominantemente composta por mamíferos herbívoros. Isso proporcionou aos pássaros do terror um vasto buffet de presas fáceis, sem competição. Eles empregavam seus bicos poderosos, semelhantes a picaretas, para golpear de cima para baixo, esmagando crânios de animais menores com impactos fatais. Não era só isso, as cabeças dessas aves, densas e ósseas, funcionavam como verdadeiros martelos de carne, e suas garras imensas ajudavam a desferir o golpe final em suas vítimas. Durante esse longo período de 60 milhões de anos, a família dos Forosracidae viu a ascensão e a queda de 17 espécies diferentes, até que desapareceram por completo há cerca de 2,5 milhões de anos. Esse relato nos faz olhar com outros olhos para os pombos das cidades, tão pacíficos em comparação, e nos faz refletir sobre os tempos em que verdadeiros titãs alados reinavam sobre o continente sul-americano. Platybelodon. Imagine transformar um elefante comum em uma criatura absolutamente aterrorizante. Como? Simplesmente trocando seu tronco por um imenso garfo carnudo. Pode soar como a invenção de um garoto de 7 anos com uma imaginação fértil, mas retroceda no tempo, entre 8 milhões e 20 milhões de anos atrás, e você descobrirá que o Platybelodonte era tão real quanto parece. Este ancestral peculiar do elefante moderno era dotado de uma mandíbula proeminente, que na verdade era formada por um segundo par de presas alongadas, incisivos modificados. Você pode se perguntar, para que servia essa estrutura tão estranha? Inicialmente, quando descrito nos anos 1920, acreditava-se que esses incisivos inferiores do Platybelodon eram utilizados para escavar e arrancar vegetação em zonas úmidas ou pantanosas. No entanto, em 1992, o paleontólogo David Lambert trouxe uma nova perspectiva, sugerindo que essas foices também funcionavam como armas eficientes para cortar vegetação densa. Ao invés de vagar pelas costas, o Platybelodon percorria as vastidões da Ásia do Mioceno, África e América do Norte, alimentando-se de plantas terrestres. Ele usava seu tronco para agarrar os galhos e suas presas em forma de garfo para cortá-los habilmente. Curiosamente, esses apêndices carnudos não fossilizam tão facilmente quanto os ossos, o que torna nossa compreensão sobre essas criaturas ainda mais preciosa. Felizmente, muitos desses animais morreram próximos ou dentro de rios, locais ideais para a preservação de fósseis, permitindo-nos hoje estudar essas espécies extraordinárias. Embora não representassem uma ameaça direta aos humanos se ainda existissem, é seguro afirmar que o Platybelodon ostenta uma das aparências mais inusitadas já registradas na história natural. Uma verdadeira maravilha da evolução, mostrando que, mesmo em tempos remotos, a natureza não poupava a criatividade ao moldar as formas de vida do nosso planeta. Andreosaurus. Pode parecer improvável que algo com o nome Andrew seja mais aterrorizante que um dinossauro, mas o Andreosaurus nos mostra o contrário. Descoberto pela primeira vez na Mongólia em 1923, tudo o que temos deste formidável predador é parte de um crânio, que media quase 1 metro de comprimento. O líder da expedição, Roy Chapman Andrews, olhou para esses enormes dentes e não teve dúvidas de que estava diante de um carnívoro, batizando a criatura de Andreosaurus mongoliensis em homenagem a si mesmo. Até hoje, essa peça é o único vestígio encontrado dessa espécie que vagou pelo leste asiático entre 45 e 36 milhões de anos atrás, no período Eoceno. Sem um esqueleto completo, os paleontólogos tiveram que usar sua imaginação, apoiados pelo conhecimento do crânio e comparando com um parente pré-histórico semelhante a um urso, o Mesonyx, para reconstruir o possível aspecto do Andreosaurus. O resultado é um animal de aproximadamente 5 metros de comprimento e 1,80 metros de altura, uma verdadeira encarnação de pesadelo. Este mamífero, robusto e semelhante a um lobo, possuía um corpo longo, uma cauda extensa e patas curtas com cascos. Equipado com um focinho ameaçador repleto de dentes capazes de esmagar ossos, o Andreosaurus poderia pesar entre 800 e 1000 quilos.
Este gigante é reconhecido como o maior mamífero terrestre carnívoro de todos os tempos, um fato que por si só já é suficiente para causar arrepios. Curiosamente, apesar de sua aparência feroz e seus cascos, os Andreosarchus estão mais intimamente relacionados aos hipopótamos e às baleias, ambos membros de um grande grupo de mamíferos chamados Artiodactylus. Com apenas um crânio e alguns ossos para contar sua história, permanece um mistério se o Andreosarchus era um predador ativo ou um mero necrófago gigante. De qualquer forma, é melhor não arriscar um encontro com uma criatura dessas. Titanoboa. Há 60 milhões de anos, durante o Paleoceno, nas regiões pantanosas do que hoje conhecemos como Colômbia, espreitava a maior serpente que já deslizou sobre a Terra, a Titanoboa. Esta cobra colossal media quase 15 metros de comprimento e pesava cerca de 1.135 kg, sendo 10 vezes mais pesada que a anaconda verde, a rainha dos mesmos habitats nos dias de hoje. A Titanoboa nunca teve a chance de encontrar um T-Rex, já que surgiu milhões de anos após a extinção dos dinossauros, dominando as densas e úmidas selvas de seu tempo em um mundo onde tudo era mais quente, mais úmido e indiscutivelmente maior. Devido a seu tamanho extraordinário, a Titanoboa quase que desafiava as leis da física. Todas as criaturas vivas evoluem sob as limitações impostas pela gravidade. No entanto, seres gigantescos como a baleia azul, que mede cerca de 30 metros, só conseguem existir graças à menor influência da gravidade no ambiente aquático. Os cientistas acreditam que a Titanoboa explorou um truque semelhante para alcançar seu tamanho colossal. Essa serpente gigante provavelmente não se locomovia com facilidade em terra, passando a maior parte do tempo na água, onde seu comportamento se assemelhava mais ao de uma sucuri, apesar de sua aparência ser mais próxima à de uma jiboia moderna. Imagine a cena: você decide nadar em um rio e ao chegar à margem se depara com a pele de uma dessas criaturas enormes. A Titanoboa era um predador de emboscada, dependendo de sua força impressionante para estrangular e esmagar a vida de suas presas. Ela se alimentava principalmente de grandes répteis, devorando tartarugas gigantes e até mesmo crocodilos. Os motivos e circunstâncias exatas da extinção da Titanoboa ainda são um mistério, mas é difícil não imaginar o impacto devastador que essa serpente colossal teria sobre nós, seres humanos, se ainda estivesse entre nós hoje. Gostaram do conteúdo do vídeo? Comentem o que acharam. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.